Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos alunos e amigos. Estamos aqui para mais um bloco sobre direito processual civil, sujeitos do processo, parte 2, porque na parte 1 nós tratamos sobre deveres das partes, também sobre gratuidade de justiça e tudo sobre honorários advocatícios, que sofreu muitas mudanças aí com o artigo 85 e seus 19 parágrafos no novo Código de Processo Civil. Agora trataremos dos deveres, poderes e responsabilidade dos sujeitos processuais, mais especificamente do juiz, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Estão preparados? Vamos aí com tudo, vocês já sabem, né? Como entrar em contato, principalmente pelo Instagram, e eventualmente podem mandar dúvidas aí pelo, pelo Gmail também. Deixa eu colocar aqui, rodrigovazlin@gmail.com. Ok, pessoal, introdução. Já sabem, né, que todo início de bloco e de aula nós iniciamos com esse quadro, comparando o CPC de 73 com o de 2015. A sistemática do novo CPC já também entendem que foi dividida com a influência alemã, né, em parte geral e parte especial. Foi muito mais bem disposta aqui, dispostas as questões, e a divisão em 6 livros na parte geral e 4 livros na parte especial. Onde paramos, pessoal? Aqui, ó, sempre é interessante ao estudar verificar como vocês estão evoluindo na matéria e onde estão ali localizados no vade-mecum. Portanto, sujeitos do processo vai aqui entre os artigos 70 e 187. Temos muito conteúdo para falar. Mais especificamente sobre esse livro 3, vejam só a divisão da seguinte forma. 7 títulos, pessoal. Hoje falaremos desses 4 últimos. Perfeito? Então, falaremos desses 4. Já falamos um pouco sobre deveres das partes e procuradores, né? E hipóteses de violação a esses deveres, como litigância de má-fé, ato atentatório, dignidade da justiça, etc, etc. Aqui também localiza-se a questão dos honorários advocatícios, despesas processuais, gratuidade de justiça e tudo o mais. Agora, vamos lá. Juiz, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Se localizaram aí no novo código? E mais um slide que vocês estão cansados aí de saber. Olha, toda a aula de processo civil nós estudaremos e perpassaremos, tangenciaremos um dos 4 polos metodológicos do direito processual civil. Fazendo isso, vocês já sabem pelo menos as bases teóricas do processo. Então, direito processual civil se assenta classicamente naquele trinômio jurisdição, processo e ação, sendo que modernamente, que parcela da doutrina tem dito aqui, tutela também poderia ser considerado um polo metodológico, porque o fim último do processo é justamente se valer das tutelas, utilizar as tutelas para, no final do processo, sentenciar o mérito e entregar o bem da vida àquela parte que tem razão. Para a gente satisfazer o direito da parte, a gente, claro, precisa saber muito sobre tutela, as suas diversas formas de aplicação, para exatamente entregar aquele bem da vida àquela parte que tem razão. Perfeito? Então, essa é a ideia. Hoje, falando sobre esses sujeitos processuais, quais tópicos aqui tangenciaremos? Olha, os senhores perceberão também que praticamente em todas as aulas a gente tangencia quase todos os polos metodológicos. Então, vejam só, jurisdição. Claro, hoje falaremos tudo sobre poderes, deveres e responsabilidade do magistrado. Então, está aqui no tópico jurisdição. O magistrado, que é o Estado juiz, na verdade. Ele representa o Estado na relação jurídica processual triangular. Então, ele tem vários poderes, deveres aqui que se localizam no tópico jurisdição. E, claro, dentro desses poderes, o juiz pode se valer das mais diversas tutelas para efetivar o que ele determinou. Portanto, nós veremos
A exemplo, o artigo 139, inciso 4, que o juiz pode determinar todas as medidas, todas as tutelas subrogatórias, coercitivas e indutivas para fazer valer a sua decisão. Então é super importante esse tópico também. Claro que falaremos sobre processo, ora, afinal, esses sujeitos do processo exercem esses poderes e deveres dentro de uma relação jurídica processual, relação jurídica esta configurada, né, naquele triângulo. Então, autor, réu e o Estado juiz, ao longo da relação jurídica processual, vai desenvolvendo ali os seus deveres, poderes, ônus, faculdades, etc. Já sabemos que o processo é uma entidade complexa dotada de dois aspectos. Aspecto extrínseco, externo, é o procedimento animado pelo contraditório, isto é, a sucessão de atos concatenados logicamente, animado pelo contraditório. E no aspecto intrínseco, dentro aí da sua relação, é justamente a relação jurídica processual, triangular, gerando poderes, deveres, ônus, etc. Perfeito. E ação, claro, também, porque dentro do tópico de ação, nós estudamos o quê? Elementos da demanda. E os elementos da demanda são partes, pedido e causa de pedir. Hoje estudaremos todos esses sujeitos do processo, atuando, por exemplo, como partes. Ademais, o Ministério Público, além de atuar como parte, ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica, segundo o artigo 178. Então, também tangenciaremos esse último tópico da ação. Perfeito? Então, compreendendo essa parte introdutória, acho que fica mais fácil a gente desenvolver todos os demais assuntos. Antes de todo início do estudo do processo civil, é bom fazer isso daqui. Onde que está no Vademecum, porque eu vou acompanhar a aula com o Vademecum ao lado, grifando os artigos mais importantes, e também vou ver aqui quais polos metodológicos são os principais na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Ora, no CPC passado, não havia um dispositivo arrolando ali os principais poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Agora, pessoal, temos um artigo super importante. Qual que é ele? 139. Então, grifem 139, com certeza isso cairá na sua prova. Já está despencando, os senhores verão aqui exemplos. Então, vamos lá. Poderes, deveres e responsabilidade do juiz, a gente é obrigado a começar pelo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe o quê? Primeiro, assegurar às partes igualdade de tratamento. Um outro artigo similar a esse é o quê? O 7º, diz é assegurada às partes paridade de tratamento. Olha, então o juiz, no processo, ele vai velar pela igualdade. Já até tratamos esse princípio da igualdade, que ele se desdobra em 3 vertentes, podemos dizer assim. Igualdade formal, em que as partes são tratadas independentemente das suas próprias peculiaridades, são tratadas equanimemente, enfim, de modo igual perante a lei. Todos são iguais perante a lei, ok. Tem um tratamento similar. Agora, no processo civil e em vários outros ramos do direito, é interessante saber o quê? A segunda vertente aí da igualdade, que é a igualdade material. Segundo Aristóteles, ou segundo alguns, Rui Barbosa, enfim, cada um atribui a um autor, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E essa igualdade material é também muito forte no processo civil. É em vários ramos, né? Constitucional, civil, trabalhista, Código de Defesa do Consumidor. Veja, todos esses promovem a igualdade material, o processo civil também. Ora, por exemplo, a gestante que esteja atuando como advogada na causa, uma vez ocorrido o parto, ela tem direito à suspensão ali do prazo processual, artigo 313, em um dos seus incisos, um dos seus parágrafos. Lá no Estatuto da OAB também tem essa disposição. Olha, o sujeito também que fala apenas pela língua brasileira dos sinais, a Libras, ele tem direito a um intérprete, segundo 192 do Código de Processo Civil. Também os estrangeiros podem ter direito ali, a depender do caso, a tradutores, a intérpretes, enfim,
O processo civil também assegura essa igualdade material. Querem outro exemplo mais pertinente, inclusive, a essa aula? Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, eles têm direito ao prazo em dobro. É uma prerrogativa própria desses entes. Se estiver litigando contra um particular, o particular tem prazo simples, esses entes têm prazo em dobro. Veja só, muito interessante. Também esses entes têm várias outras prerrogativas. Prerrogativas de intimação. Olha, segundo 183 do Código de Processo Civil, aplicável ao MP e à Defensoria também, esses entes têm prerrogativa de intimação pessoal, por carga ou por remessa. Intimação por meio eletrônico, que é a preferencial, ou por carga ou remessa. Se os autos forem físicos, o juiz não vai intimar o sujeito pelo diário oficial, o promotor, etc. Não, vai enviar os autos físicos à repartição. Uma vez chegando à repartição, aí começa a contar o prazo para o promotor, para o defensor, para o advogado público. Vejam só, muito interessante essas prerrogativas desses entes que promovem a igualdade material. Perfeito? Por quê? Porque esses entes têm, enfim, atribuições imensas, muito significativas, e às vezes pela importância ou às vezes pelo excesso de trabalho, eles têm essas certas prerrogativas para conseguir dar conta do volume no prazo em dobro, com intimação pessoal, etc, etc. Perfeito? Tudo certo, pessoal? Quanto a esse primeiro? Então, o juiz vai assegurar a paridade de armas, não só aqui uma igualdade formal, mas uma igualdade material também. Uma terceira vertente da igualdade, que interessa mais ao direito constitucional, é a igualdade como reconhecimento, né? É o reconhecimento, vamos dizer assim, de culturas, etnias um pouco diferentes, que têm os seus costumes, que têm o seu código moral um pouco diverso da nossa sociedade. Então, é o tratamento, enfim, assegurando a igualdade às tribos indígenas, às comunidades quilombolas, a certas peculiaridades culturais que temos em nosso Brasil. Perfeito? Então, no processo civil, vez ou outra, a gente vê isso. Por exemplo, a comunidade indígena, ela tem titularidade para pleitear certos direitos, inclusive tutela coletiva, né? Ela tem uma legitimidade para pleitear seus direitos segundo o Estatuto do Índio. Também, em direito constitucional, vocês veem lá, o índio pode ser chamado a depor numa CPI, pode ou não pode? Não, ele pode se resguardar, enfim, ou ele tem que ter um intérprete ou um sujeito da FUNAI ali para ajudá-lo, enfim, isso eu nem lembro mais, né? Estudei na época do concurso, mas temos ali a igualdade como reconhecimento como uma terceira vertente do princípio da igualdade. Perfeito. Segundo item aqui, velar pela duração razoável do processo. Também já tratamos desse princípio, pessoal. Esse princípio, primeiro, ele foi colocado na Constituição da República em 2004, pela Emenda Constitucional 45. Ok, mas antes, ele já era dever do magistrado e também de todos os sujeitos do processo? Sim, ele foi colocado já em 1992 pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporado em nosso ordenamento em 1992, já tinha lá no artigo 8º a duração razoável do processo. E antes de 92, essa duração era uma cláusula implícita ao devido processo legal. Perfeito? Então, sempre existiu a duração razoável do processo. Perfeito. Agora, se o juiz descumprir essa duração razoável do processo, quais tipos de sanções ele pode ter? Professor, nenhuma, a gente sabe que não tem, que prazo para o juiz é impróprio. Não, cuidado. É impróprio, tudo bem, ele não tem uma sanção imediata se descumpriu ali o prazo para sentença em 30 dias. Sentenciou em 31, não vai ter uma sanção específica. Mas há possibilidade, sim, de responsabilização do juiz. Vejam só, primeiro, representação administrativa contra o juiz por excesso de prazo, ou na corregedoria do tribunal, ou no próprio CNJ. Seguindo, o Estado também pode responder civilmente por essa demora excessiva do magistrado. Claro, olha, o juiz nada mais é também que um agente estatal. Então, se ele demora excessivamente, o Estado pode ser responsabilizado. Por quê?
porque ele está apresentando o Estado. Quando o juiz atua, é como se fosse o Estado atuando. E o Estado pode ser responsabilizado, claramente, pelo artigo 37, parágrafo 6º. Inclusive, a parte entra, então, contra o Estado, e o Estado, sendo responsabilizado, entra depois contra o juiz. Apenas ação regressiva. Cuidado, a gente vai falar ao longo da aula que responsabilidade civil do Estado, o STF decidiu em agosto de 2019 que a parte, eu, lesado, não posso entrar direto contra o Estado e também contra o juiz. Não posso colocar o juiz ou qualquer outro servidor no polo passivo. Não posso, não posso. Pela tese da dupla garantia. Eu primeiro tenho que acionar o Estado, e o Estado ser responsabilizado, depois ele entra com uma regressiva contra o servidor público. No caso do juiz era até mais fácil essa regrinha, porque o 143, ele expressamente fala que o juiz só responde regressivamente. Então o juiz nunca seria colocado imediatamente no polo passivo. Mas com essa pacificação jurisprudencial do STF, isso ficou mais claro para todos os servidores, todos. Só regressivamente, primeiro entra contra o Estado e depois o Estado aciona o servidor. E ainda temos uma terceira hipótese de sanção ao juiz. Sabem qual é? É bem bacana e já caiu em prova. O juiz ele pode ter comprometida a sua progressão funcional, vejam só, se ele não sentenciar no prazo legal. Qual demanda, professor? Todas? Não. Ação popular. Ela é específica para ação popular. Vejam só, comprometimento da progressão na carreira do magistrado, no caso desse artigo 7º, inciso 4, parágrafo único da Lei de Ação Popular. Se ele não sentenciar no prazo, a sua carreira ficará comprometida em tantos dias quantos forem os dias de atraso. Então, muito interessante saber essas três hipóteses de, vamos dizer assim, sanção pelo descumprimento da duração razoável do processo. Na época em que comentamos esse princípio, nós também falamos que é difícil, né, aferir se houve violação ou não a duração razoável do processo. E aí temos os 4 critérios lá do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas eles são um pouco vagos também, né? Eles elencam ali o seguinte, olha, a estrutura do próprio tribunal, enfim, se a estrutura é pertinente, se o atraso se deu pela própria estrutura administrativa, organizacional do tribunal, aí não haveria uma violação da duração razoável. Se aquele atraso se deu por conta do quê? Atitudes do magistrado, ou se foi pela própria atitude das partes em si, né? As partes, inclusive, podem adotar expedientes para atrasar um processo, obviamente, isso acontece bastante. Então, aquele réu, por exemplo, que não quer ser condenado, ele vai atrasando o processo, opondo exceções e tudo mais, embargos de declaração, etc. E também a própria complexidade da causa. Então, estrutura do tribunal, atitude do juiz, atitude das partes e complexidade da causa. Esses 4 itens têm que ser verificados para a conclusão se houve ou não violação. E um último tópico, existe lei específica em nosso ordenamento jurídico colocando a violação à duração razoável se ultrapassar esse prazo? Pessoal, existe. Leis muito pontuais. Na lei eleitoral diz que é razoável a duração de um processo eleitoral para cassação ou para diplomação, alguma coisa assim, bem específica lá em eleitoral, coloca 1 ano de prazo para término do processo, início e término. E também para pleitos administrativos, existe também uma lei geral, eu me esqueci o número, que coloca o prazo de 360 dias para a administração pública dar uma resposta a um pleito de um administrado. Então, existe esse prazo genérico. Há alguns prazos específicos para algumas situações, por exemplo, benefício previdenciário, 45 dias, mas genericamente para a administração pública adota-se o prazo de 360 dias para dar algum tipo de resposta. Fechado? Beleza? Então, falamos tudo sobre essa duração razoável do processo, dever do magistrado, e cada vez os magistrados têm sido mais pressionados, né, para cumprir metas do CNJ. Todo ano o CNJ lança suas metas e o juiz tem que ali se adequar para cumpri-las. Pessoal, isso cai em prova?
eu demonstro em nosso caderno, PDF, né, o nosso escrito, que cai em prova. Já caiu na prova do MPE, eu acho, Mato Grosso do Sul, as metas do CNJ, olha só. Então, para cada ano, ali 8, 9, 10 metas, e isso já caiu em prova. Então, vamos lá. 3. Prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça e indeferir postulações protelatórias. Eu elenquei aqui vários dispositivos que, basicamente, fazem referência ao quê? A atos atentatórios à dignidade da justiça. Já trabalhamos vários deles aqui. Os mais importantes seriam esses 77, parágrafo 1º e 2º. 81 é litigância de má-fé, é recurso protelatório e tudo mais. 311, inciso 1, o sujeito que abusa da defesa pode ter contra ele deferido o quê? Uma tutela de evidência. Então, é perigoso ali praticar esse tipo de conduta contrária à boa-fé. 334, parágrafo 8º, o sujeito que não comparece a uma audiência de conciliação e mediação, do 334, multa de até 2%. 370, o poder do juiz, né, de direcionar ali o processo. Aqui diz respeito mais à parte de execução e aqui de embargos protelatórios também. Então, cuidado com esses dispositivos, mas sobre eles já falamos longamente em blocos passados, então os remeto a esses blocos, as hipóteses de sanção à violação à boa-fé em geral, que se desdobram em litigância de má-fé, temos vários artigos, e ato atentatório à dignidade da justiça também temos vários artigos. Sobretudo, aqui, litigância de má-fé, 80 e 81. E ato atentatório, 77, 334, parágrafo 8º, e 774, fraude à execução e tudo mais. As hipóteses de ato atentatório lá na seara executiva. Vamos lá. Inciso 4. Opa, esse inciso é fundamental. Incumbe ao juiz o quê? Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Inclusive, olha a novidade aqui, nas demandas que tenham por objeto prestação pecuniária. Esse artigo é o fundamento de vários magistrados que cujas decisões vocês veem nos noticiários. Magistrado X determinou a apreensão do passaporte do fulano, determinou a suspensão da CNH do outro, determinou o bloqueio do cartão de crédito do fulano devedor de prestação alimentícia, determinou, enfim, as medidas mais diversas contra X, Y ou Z. Vocês ouviram aí, até o STF confirmou ali a apreensão do passaporte do Ronaldinho Gaúcho, não pôde mais viajar para fazer ali as suas aparições públicas. Roberto Carlos, o outro jogador de futebol também, e vários outros. Então, muito relevante isso. O juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e tudo mais para fazer valer as suas decisões. Então, os juízes estão se valendo do seu poder criativo para realmente obrigar as partes. O que isso aqui representa? Segundo a doutrina, vejam, princípio da atipicidade das formas executivas. O juiz se vale das medidas típicas. Não teve jeito, utiliza-se da criatividade para que as partes cumpram as suas decisões. Mas, de que modo o juiz faz isso? Vamos lá. Olha, coloquei aqui, pode-se dar por meio de execução direta ou indireta. Então, direta, vocês veem aqui, subrogatórias. O que é isso? Olha, execução direta é o Estado substituir a vontade do executado, por exemplo. É o Estado ir ao patrimônio do executado e pegar forçosamente o patrimônio dele, constringir, expropriar e entregar esse bem da vida ao credor, à parte que tem razão, dessa modo. E aí pode ser por meio de busca e apreensão, penhora, apropriação e tudo mais. Já a execução indireta, o juiz se utiliza de meios indiretos para forçar, para, vamos dizer assim, coagir psicologicamente o executado para que ele mesmo cumpra a obrigação. Então diz, olha, executado, se você não cumprir em 10 dias, eu vou fixar aqui multa diária, as trentes. Se você não cumprir a prestação alimentícia,
eu vou fixar, eu vou decretar o que? A sua prisão civil. É possível para devedor inexcusável de prestação alimentícia. Então, ele utiliza-se de uma pressão psicológica ao executado para que ele mesmo cumpra a obrigação. Professor, e qual que seria a diferença aqui entre medidas indutivas e coercitivas? Olha, pessoal, existem inúmeras correntes sobre isso, alguns inclusive falam que se trata de termos sinônimos, não tem. Na coercitiva e indutiva, o juiz induz um comportamento no executado para que ele cumpra a obrigação. Agora, a corrente que diferencia diz o seguinte, olha, coercitiva, você impõe um comportamento ao executado sob pena de uma sanção negativa. Então, ó, astrente, prisão civil e tudo mais. Já na indutiva, você também pressiona o executado a cumprir algo, mas coloca uma sanção premial, positiva. Isto é, olha, se você cumprir no prazo, eu vou reduzir os seus honorários, os honorários advocatícios que você deveria pagar, de 10% para 5%, por exemplo. Lá no processo de execução isso existe. Então, vejam só, uma é sanção negativa, outro seria uma sanção positiva. Perfeito? Então, são essas as determinações do inciso 4. Qual que é a primeira observação que eu queria fazer, além de destrinchar aqui os conceitos? Olha, o CPC de 73, por meio das novidades lá em 94, 2002, 2005, ele já tinha essas previsões de que o juiz poderia se valer de medidas atípicas e tal, para a obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa. Já existia lá no 461, 461A e tudo mais. Agora, esse inciso 4, ele inclui o quê? Também a possibilidade do juiz se valer de medidas atípicas para a obrigação de pagar quantia certa. Então, engloba todos os tipos de prestações. Fazer, não fazer, entrega de coisa e prestação pecuniária, pagar quantia certa. Ok? Então, antes existiam aqui, nesses dispositivos, e agora pagar quantia. Por que isso é importante? Porque o STJ entendia antigamente que não poderia o juiz se valer, por exemplo, de astrentes ou dessas medidas coercitivas para que o executado cumprisse uma obrigação de pagar quantia. Não, entendia que não poderia. Com o novo CPC, esse entendimento tende a mudar. O STJ ainda não se debruçou sobre esse assunto, não discutiu e tudo mais, mas isso tende a mudar pela própria redação do 139. Perfeito? Então, se alargou para pagar quantia certa. Vejam só, temos o entendimento aqui de enunciados, traduz um poder geral de efetivação, 139, inciso 4, para o cumprimento de qualquer ordem judicial. Perfeito? É isso mesmo. Mas, durante a vigência do CPC, negava a aplicação de astrente para execução de obrigação de pagar quantia certa. É possível que esse entendimento mude. Perfeito. Outra observação. As medidas podem ser determinadas de ofício ou precisa de uma provocação das partes? Pode sim ser determinada de ofício. Isso é um poder do juiz, um poder geral de efetivação de suas decisões. Então, o juiz pode determinar de ofício, sim. Esse é um entendimento, inclusive, doutrinário. Podem ser determinadas de ofício. Só que aí vocês poderiam perguntar, professor, mas você sabe que em toda profissão, existe sua fração de pessoas malucas, né? Um pouco ali excessivas. E como conter a discricionariedade judicial? Se esse inciso confere ali o poder geral de efetivação, podemos ter decisões muito autoritárias aí que desbordam um pouco a razoabilidade. Como conter isso? Olha, também a doutrina está se debruçando sobre isso e o STJ já inclusive se pronunciou. Para conter a discricionariedade judicial, inclusive o STJ já pontuou que o juiz tem de se valer de 3 pontos, de 3 tópicos específicos. Isto é, primeiro, o juiz vai ter que adotar as medidas típicas de execução e aí, não sendo possível efetivar ali o direito da parte pelas medidas típicas,
aí que o juiz pode recorrer a essas medidas do 139, inciso 4, atípicas. Então, esse 139, inciso 4 é de aplicação subsidiária. Primeiro ponto. Segundo ponto, a decisão do magistrado, obviamente, tem que ser muito bem fundamentada, segundo o 489, parágrafo 1º. E 3, na decisão do magistrado, tem de haver também um respeito à proporcionalidade e razoabilidade. O juiz não vai utilizar de meios muito constritivos para certos tipos de obrigação. Enfim, em cada decisão judicial, a proporcionalidade e razoabilidade tem que ser aplicada. Isto é, o que é isso, professor? Proporcionalidade e razoabilidade. Olha, o juiz pode se valer daquela regrinha da proporcionalidade do Robert Alex. Primeiro, adequação. Segundo, necessidade. E terceiro, proporcionalidade em sentido estrito. Isto é, adequação. Essa medida que eu estou determinando aqui, ela é adequada ao fim proposto? Ela é adequada à efetivação do direito da parte? 2, não há nenhuma medida menos gravosa que essa? Ou seja, há necessidade mesmo de eu decretar isso? Não há nenhuma outra situação menos gravosa? E 3, se não houver realmente, existe proporcionalidade em sentido estrito aqui nessa situação? Isto é, o princípio que eu estou respeitando, o princípio da efetividade, por exemplo, da satisfatividade, etc., ele, quanto mais ele for privilegiado, quer dizer, quanto mais eu lesar o direito individual ali do executado, mais eu tenho que privilegiar o princípio da satisfatividade, ou seja, os princípios eventualmente colidentes, quanto eu mais lesar um, mais eu tenho que satisfazer o outro. Então, eu tenho que fazer essa balança aí, esse custo-benefício em cada uma das situações. Perceberam? Então, são 3 pontos elencados tanto pela doutrina quanto pelo STJ para o juiz poder se valer desse 139, inciso 4. Então, é isso que eu coloco também no material. Como conter a discricionariedade? Primeiro, é medida subsidiária, está lá no enunciado 12 do FPPC, né? E também nas decisões do STJ. Então, está aí nos dois. Segundo tópico, aplica-se a regra da proporcionalidade. Então, a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A medida é apta a outro meio menos gravoso e o grau de melhoria na aplicação de um princípio deve ser tanto maior quanto maior for a lesão ao princípio aparentemente colidente. Segundo ponto. E o terceiro ponto? Terceiro ponto não está aqui, mas é a necessidade de quê? Fundamentação. Perfeito? 489, parágrafo 1º. Vejam só a explicação do STJ. A adoção de meios executivos atípicos do 139, inciso 4, é cabível desde que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário. 2, com fundamentação adequada. E 3, observando a proporcionalidade. Perfeito? E essa observância do contraditório nada mais é do que uma decorrência de uma fundamentação adequada, porque o juiz, na sua fundamentação, ele vai se embasar, claro, no contraditório que ele disponibilizou às partes. Ou seja, o juiz, antes de toda decisão, tem que ouvir as partes segundo os artigos 9º e 10 do novo CPC, inclusive para medidas que ele poderia decretar de ofício, como essa daqui do 139, inciso 4. Então, as partes têm que se manifestar. Show? Beleza? Vejam só, o Daniel Assunção, ele dá alguns exemplos de medidas que descumpririam aqui esses requisitos. Então, não pode o magistrado, por exemplo, determinar a prisão civil fora da hipótese de devedor inexcusável de alimentos. Existe até uma corrente minoritária lá do Guilherme Marinoni, que entende que prisão civil poderia ser decretada para outros tipos de obrigação. Ele interpreta lá o artigo 5º da Constituição de um modo um pouco diverso. Mas doutrina majoritária e o STJ e STF também vedam isso daqui. Só pode prisão civil para devedor inexcusável de alimentos. Se o juiz se exceder aqui, ele estará atuando de modo bastante discricionário, não pode. O juiz também não pode fixar astrente quando o cumprimento da obrigação for impossível. Então, no caso concreto, o juiz vai olhar para a situação e
no primeiro tópico lá da proporcionalidade, vai falar: essa medida é adequada ao fim proposto? Não é adequada, porque eu não vou fixar aqui astrente para o sujeito cumprir algo impossível. Se for faticamente impossível, aquela obrigação de fazer, não fazer, etc., não vai aplicar astrente para a obrigação impossível. Pessoal, olha que interessante essa argumentação. Por quê? Porque é isso que estão dizendo, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, para fornecer dados, por exemplo, interceptar conversas entre usuários desse sistema para fins criminais, por exemplo. Eles argumentam isso, olha, é impossível fornecer isso porque a troca de mensagem é codificada e tudo mais, criptografada. Então, nós não conseguimos quebrar esse código do sistema e tudo mais. É isso que essas empresas alegam, né? Outros tipos de perícia já alegam o contrário. Ó, se a empresa quiser, claro que ela consegue acessar ali a mensagem e dá para fornecer para as autoridades. Então, veja, esse tema é muito importante, sobretudo para os dias atuais, né? Que as comunicações, principalmente criminosas, né, são feitas por meios de difícil interceptação. Então, vejam só, o WhatsApp alega que não possui condições técnicas de quebrar criptografia de ponta a ponta. Isso está sendo discutido, inclusive, na ADC 51, cujas audiências públicas estão ocorrendo. Então, muito interessante ver as manifestações das diversas partes. Nesse caso, o STF vai decidir exatamente se pode ou não pode o juiz obrigar o WhatsApp a fornecer isso. Seria uma obrigação impossível ou não seria uma obrigação impossível? Ponto. Uma discussão muito bacana. Perfeito? E aí vocês, inclusive, são afetados, né? Decisão do juiz mandando suspender o WhatsApp no Brasil inteiro e tal. Já tivemos isso algumas vezes. Perfeito? Vamos lá. Seguindo. Outras. Não pode o juiz determinar, por exemplo, suspensão de habilitação do devedor cuja profissão é motorista. Segundo Daniel Assunção, seria uma medida desproporcional. Olha, existem medidas menos gravosas, aquele tópico da necessidade. Existem medidas menos gravosas. Não vou proibir o sujeito de desempenhar a sua profissão para cumprir aqui uma obrigação de pagar de R$1.000, enfim. Vamos utilizar outros meios aqui, até para ele conseguir se sustentar e pagar a obrigação. Não pode o juiz proibir contratação de novos funcionários, se é imprescindível a continuação da empresa, etc, etc. Então, utilizando-se ali da proporcionalidade, a gente consegue vedar esse tipo de prática nos casos concretos. E agora sim, né? Falei lá, a decisão, ponto 3, deve observar o contraditório e ser fundamentada. Claro, segundo os ditames do 489, parágrafo 1º. Perfeito, pessoal? Então, lembrem-se sempre desses 3 tópicos que o juiz deve respeitar para se valer do 139, inciso 4. O STJ, inclusive, já pontuou exatamente esses 3 tópicos. Agora, professor, e casos concretos? O que o STJ analisou em casos concretos? Ele já permitiu ou não permitiu a apreensão de passaporte? Já permitiu ou não a suspensão de CNH? O que o STJ já teve ali de casos importantes? Vamos lá, o primeiro caso é um HC, isso é importante, né? Importante, porque o HC ele vai discutir apenas a legalidade ou não de uma lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Apenas isso. Ele tem fundamentação bem restrita ao HC. E nesse caso, o STJ entendeu que era ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão judicial. Perfeito? Não fundamentada e que não observou o contraditório. Então, caberia habeas corpus aqui, nesse caso. E ainda, não cabe habeas corpus para impugnar decisão que determinou suspensão da CNH. Então, nesse caso, diz o seguinte, olha, a restrição de passaporte é um tipo de violação à liberdade de locomoção do sujeito que não pode ultrapassar as fronteiras nacionais. Por outro lado, a suspensão de CNH não se configura como uma lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do sujeito. Ele pode se locomover de diversas outras formas que não seja dirigindo um veículo. Já o passaporte seria diferente na visão do STJ. Então, não permitiu, nesse caso, a restrição do passaporte, mas permitiu aqui indiretamente a suspensão da CNH. Beleza?
Mas esse julgado pode ser regra geral para todas as situações? Não. Como eu disse, cada caso concreto vai ter as suas peculiaridades. Então, em cada caso concreto, o juiz vai se utilizar lá dos 3 pontos: medida subsidiária, proporcionalidade no caso concreto e fundamentação também no caso concreto. Por que eu digo isso? Porque aqui não permitiu a restrição do passaporte, mas em vários outros casos o STJ autorizou a restrição do passaporte. Inclusive, o caso lá famoso do Ronaldinho Gaúcho. Então veja aqui outros tópicos. Ainda em 2018, em dezembro, o STJ entendeu que, em virtude da ausência de indicação pelo devedor dos meios menos onerosos e mais eficazes para a quitação da dívida, repetir aqui 2 vezes, né, a terceira turma, não reconheceu a ilegalidade de decisão de restrição de saída do país como medida constritiva indireta para pagamento do débito. Então restringiu o passaporte aqui, o STJ autorizou sem problema nenhum. Outro caso, nesse HC, em julho de 2019, o STJ entendeu o seguinte, que é desproporcional apreender passaporte e suspender CNH em execução fiscal. Nesse caso de execução fiscal, o STJ diz que não há possibilidade de ser utilizado esse 139, inciso 4, essas medidas atípicas de execução. Cuidado com esse informativo, porque aqui, nesse caso de execução fiscal, o STJ criou como se fosse uma regra geral. Para todos os outros casos, eu vou ter que analisar o caso concreto, ver se a medida é subsidiária, proporcional e bem fundamentada. Todos os casos. Então, eu não posso proibir a priori restrição de passaporte, suspensão de CNH, bloqueio do cartão de crédito. Não, a priori eu não posso. Cada caso concreto é um caso. Agora, em execução fiscal, o STJ proibiu a priori essas medidas atípicas. Por quê? Porque na execução fiscal, a Fazenda Pública já tem meios, instrumentos disponíveis muito benéficos para fazer valer o seu crédito. Então, a Fazenda Pública tem meios específicos na execução fiscal. Por exemplo, o executado, para se defender na execução fiscal, ele apresenta os embargos, mas não basta apresentar os embargos, ele tem que garantir o juízo. Então, ele tem que ir lá depositar a quantia que ele deve para os embargos dele terem uma tramitação adequada. Isso é a regra geral, lá em tributário vocês veem uma ou outra exceção. Mas, então, na execução fiscal, como o procedimento é mais célere, a Fazenda Pública já, ela mesmo, né, ela extrai ali a certidão de dívida ativa e já executa imediatamente. Então, assim, o próprio credor, ele extrai uma certidão e já executa. Então, ela tem ali as suas prerrogativas muito benéficas, não precisa de medidas atípicas. Foi isso que decidiu o STJ. Perfeito? Então, execução fiscal, vedação a priori. O restante, cada caso concreto, o juiz vai analisar. Em outro, também em 2019, mais para o final, o STF, né, ministra Rosa Weber, negou a liberação do passaporte do Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, após essas negativas, o jogador fez um acordo com o MP estadual lá do Rio Grande do Sul para pagar uma multa ambiental que ele tinha pela construção de uma casa, eu acho, na beira de um lago lá importante. Então, ele violou ali as regras de direito ambiental, foi condenado a pagar uma multa, inclusive milionária, ali ao estado do Rio Grande do Sul. Portanto, podemos concluir que a suspensão de CNH, a apreensão do passaporte e tudo mais não são a priori vedados, salvo na execução fiscal. Perfeito? É isso que também o STJ decidiu. Tem reconhecido que tanto a medida de suspensão de CNH quanto de apreensão do passaporte não estão em abstrato, de modo geral, obstadas. Cada caso concreto, o juiz vai ter que argumentar a sua medida, porque no caso concreto é subsidiária, é proporcional e é bem fundamentada. Fechado? Beleza? Então, 139, inciso 4 é o principal dispositivo que vocês vão guardar do 139. Inciso 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. Olha, nesse tópico a gente já sabe, né, que todo o Código de Processo Civil ele foi pautado, né, nessa tentativa de estimular
a autocomposição. E a autocomposição, vamos dizer assim, é gênero dentro do qual são espécies essas daí. Transação, submissão e mediação e conciliação. Na transação, as duas partes cedem um pouco, né? Então, uma parte cede de um lado, outra de outro, e elas entram num consenso 840 do Código Civil. Na submissão, pessoal, eu, o autor, me submeto à vontade do réu integralmente. Como? Renunciando ao direito material que se funda a demanda. Então, eu renuncio, o juiz homologa essa renúncia e aquilo ali é uma sentença com resolução do mérito. E o réu, ele se submete ao autor quando ele reconhece a procedência do pedido. Mesma coisa, submeto à vontade do réu, do autor, e o juiz homologa esse meu reconhecimento, sentença de mérito também, 487, inciso 3. Fechado. Agora, o mais importante cá em prova é mediação e conciliação. Sobre esse tópico nós já tratamos profundamente, né, em outras aulas, então fiquem atentos o quê? Na lei de mediação, acho que é a 13.140 de 2015, então lá tem os princípios de mediação e conciliação, também os artigos 165 a 175 do Código de Processo Civil, veja, muitos artigos ali dispostos, e principalmente a diferenciação entre mediação e conciliação, que são duas, né? A mediação ela é indicada para casos em que já há uma relação jurídica prévia entre as partes, por exemplo, relações de família. Por isso, o mediador, ele não propõe a solução para o conflito, porque as partes sabem muito mais que o mediador. O mediador apenas auxilia as partes para que elas mesmas cheguem a um consenso. Já na conciliação, não há relação jurídica prévia entre as partes, por exemplo, um acidente de trânsito, e aí o conciliador ele pode atuar, né, de uma forma mais propositiva, propondo soluções para o conflito. Isso está no CPC, hein? 165 e seus parágrafos explicam exatamente essas duas diferenças. Perfeito? Fora isso, a própria audiência de conciliação e mediação é uma prova cabal de que o novo código se pauta na mediação e conciliação. Então, desde 2010, né, o CNJ vem propondo essa ênfase na mediação e conciliação com a resolução 125, que cai em prova também, e isso foi representado no novo CPC. Então, o sujeito propõe a demanda, registra a distribuição da demanda, logo depois vem para o juiz pode determinar 4 medidas. Ou intimar o autor para emendar a petição inicial. 2. Ou o juiz indefere a petição inicial, com base no artigo 330. 3. Ou o juiz julga improcedente liminarmente a petição, o pleito autoral, e aplica o 332, então julga o mérito aqui. Aqui em cima, julga sem resolução do mérito, 330, por inépcia da petição inicial. Aqui não, aqui julga o mérito, já era autor. Você pleiteou algo contra precedentes obrigatórios. E 4, o juiz despacha para citar o réu. Olha só, o juiz despacha para citar o réu para quê? Para contestar? Não, para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação do 334. Perfeito. Aqui eu coloco, pessoal, alguns enunciados de qual? CJF. Sempre ele é muito importante vocês saberem os enunciados do TJF. Então, qual que é a ideia? Quando não há auxiliares da justiça, ou seja, normalmente no interior, né, dos estados, não existe ali um núcleo de mediação e conciliação com mediadores, conciliadores cadastrados no tribunal. Então, o que é? Se não tem tu, vai tu mesmo. Se não tem, ali mediador é o juiz mesmo que faz. Não é sugerido que o juiz faça, porque o mediador e conciliador sabe mais ali as técnicas e também aquela audiência ela é confidencial, vamos dizer assim, que as partes disseram, não poderia ser comunicado ao juiz, para elas ter maior liberdade ali de negociação. Mas, se não tem, o juiz mesmo pode fazer. Havendo a fazenda pública publicizado as hipóteses em que está autorizada a transigir, pode o juiz dispensar a realização da audiência com base nesse dispositivo, quando o direito não se enquadrar em tais situações. Então é muito difícil, sobretudo na Justiça Federal, em que tratamos mais com fazendas públicas. Então, nesse caso, por exemplo, a fazenda pode disponibilizar um rol de situações em que ela está autorizada a transigir, nas demais o juiz já pode presumir que não está autorizado a transigir e toca o barco, dispensa a audiência.
De modo geral, né, alguns entendem que não seria essa a interpretação melhor do inciso 2 aqui do CPC, mas é um modo de facilitar as coisas, porque, enfim, os procuradores, se o juiz determinasse essa audiência todas e todas as vezes, os procuradores chegariam na audiência e perderiam tempo ali, ó, não, a gente não vai transigir, não, a gente não vai transigir. Então, nas situações que o juiz já sabe que não há possibilidade de transigir, já dispensa essa fase e cita a Fazenda Pública já para contestar. Perfeito? Enunciado 25, olha só, essas audiências podem inclusive ser realizadas por videoconferência, áudio, troca de mensagem, conversa online, escrita eletrônica e tudo mais. Cada vez mais está sendo utilizado isso, audiência, etc., por WhatsApp, por Skype, isso já está sendo implementado. Nos juizados especiais, já há autorização, inclusive, para fazer intimação e tudo mais pelo WhatsApp. E isso, creio que daqui a pouco vai se estender para todos os procedimentos. Salvo engano, tem até projeto lá no Congresso Nacional de lei para permitir esse tipo de intimação. Perfeito? Então, essas audiências também são muito bacanas. Inclusive, eu já fiz, olha, o sistema de videoconferência não está dando certo. Obviamente, em todo lugar ali vai ter um celular com WhatsApp ou com Skype. Vamos fazer a videoconferência, né, pelo próprio celular e nós gravamos isso de algum modo. Então, já fiz isso com concordância dos advogados, das partes, então foi feito e foi resolvido o problema. Muito melhor do que ficar redesignando ad eterno essas audiências. Beleza? Então, vamos lá. Inciso 6. Dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova. Sim, muito bom isso daqui. E essa dilação somente pode ser determinada, claro, antes de encerrado o prazo. Não pode o juiz, encerrou o prazo para contestar. Eu vou dilatar o seu prazo para mais 15 dias. Não, tem que ser antes, obviamente. Pessoal, sobre esse inciso 6, nós temos um pano de fundo muito mais importante. Qual que é? Olha só, isso daqui representa o poder de adequação do magistrado. No projeto do novo CPC e nas discussões iniciais, alguns doutrinadores tinham a ideia de dotar os juízes brasileiros com um poder geral de adequação, de modo similar ao que existe lá no Código de Portugal. Olhem só aqui as previsões do Código Português. Adequação formal. O juiz deve adotar a tramitação processual adequada às especificidades e adaptar o conteúdo e a forma dos atos ao fim que visam atingir, assegurando um processo equitativo. E aqui também incumbe ao juiz ordenar, mesmo que oficiosamente, todas as diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio. Então, veja, aqui tem, de certa forma, um poder geral de adequação, adaptar o conteúdo e a forma ao fim que visam atingir. Não fala apenas em dilatar prazo processual e alterar a ordem de provas. Essa era a ideia inaugural, vamos dizer assim, de alguns doutrinadores. Só que, no decorrer da tramitação do projeto, claro, isso foi modificado. Houve um receio ali, justamente, das arbitrariedades que poderiam ser cometidas pelos magistrados. Então, foi limitando cada vez mais o poder de adequação do juiz e resultou nisso daqui. O juiz pode dilatar prazo processual ou alterar a produção dos meios de prova, invertendo antes da prova e tudo mais. Perfeito? Então, o poder de adequação do juiz diminuiu sensivelmente. Essa dilação de prazo processual me deu um exemplo, professor. Sim, litisconsórcio multitudinário do 113. Nós sabemos, por exemplo, que nos litisconsórcios, na hipótese de litisconsórcio facultativo, necessário não, facultativo, o juiz pode limitar esse litisconsórcio multitudinário. Então, 40 pessoas no polo ativo, o juiz pode desmembrar, por exemplo, em 2 feitos de 20 autores. Mas nesses casos, ainda assim, o juiz pode olhar para o réu e pensar, olha, a ampla defesa desse réu ficará dificultada na contestação. Então, eu vou dilatar aqui o prazo de 15 dias para 20, 25, 30 dias úteis para o réu conseguir se defender dessas 30 alegações. Perfeito?
30 alegações não, desses 30 autores, 20 autores, perfeito? Então, há algumas hipóteses que o juiz pode dilatar prazo processual desse modo. Perfeito. Sobre esse poder de adequação, pessoal, a Infam, né, que é a Escola Nacional de Magistratura, ainda tem um enunciado, mas ele, vamos dizer assim, não pode ser muito aplicado. Então, além das situações que a flexibilização do procedimento é admitida, pode o juiz de ofício adaptar a causa às suas especificidades. De certa forma, esse enunciado da Infam tenta trazer de volta, né, esse poder geral de adequação, mas como já vimos, isso foi limitado na tramitação do projeto. Essa é a tendência, né, pessoal? Enunciados da Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura, tendem ao quê? A dar mais poder aos juízes. Já enunciados do FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, composto majoritariamente por advogados, tende a dar mais influência e poder aos advogados, restringir o poder do juiz. É isso mesmo. A vida é isso, a disputa um pouco ali dos poderes no processo. E o enunciado do CJF, que eu entendo, vamos dizer, é um pouco mais ali razoável. CJF, essas jornadas, né, do CJF, vocês já conhecem, de direito civil, são organizadas por ministros do STJ e a composição ali é bem heterogênea, tem pessoas de diversas origens de carreiras e são enunciados muito bons, inclusive, que mais caem em prova. Então, se for estudar algum tipo de enunciado, estudem do CJF. Vamos seguir, pessoal. Além disso, o juiz, vejam só, tem outra previsão legal, que o juiz pode, inclusive, prorrogar prazos por até 2 meses. E, havendo hipótese de calamidade pública, ele pode prorrogar, inclusive, por mais de 2 meses. Então, esses poderes de adequação do juiz normalmente se restringem à questão do prazo e inversão de ordem de provas. E aqui temos outros enunciados a respeito dessa questão do prazo. O inciso 6 autoriza deslocamento para o futuro do termo inicial do prazo. Então, o juiz pode, olha, o prazo começaria a contar na segunda-feira seguinte, mas vamos dilatar esse prazo, entre aspas, postergando o termo inicial do prazo. Então, vai começar a contar só a partir do dia 30 do não sei o quê. Então, pode fazer isso. A autorização legal para ampliação do prazo não se presta a afastar preclusão temporal. Claro, prazo já consumado, o juiz não pode alterar. Ainda, quando a formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz pode substituir essa sua limitação, ou seja, a bipartição de litisconsórcios, pela ampliação dos prazos. Então, é uma medida que o juiz pode tomar diante de litisconsórcios multitudinários. Perfeito, pessoal? Estão pegando bem aí a evolução da aula? Podemos continuar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos terminar esse 139 no mínimo, né? Inciso 7. Bem tranquilo, o juiz ele exerce o poder de polícia, então, ali em audiências e tudo mais, ele pode, inclusive, determinar a retirada de uma pessoa da sala que esteja provocando ali tumulto. As audiências são públicas, né, mas o juiz tem o poder de polícia de controlar ali os eventuais excessos. 8. Determinar a qualquer tempo comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Por que isso aqui é importante, pessoal? Não incidirá a pena de confesso. Para vocês terem ideia da diferença entre depoimento pessoal e esse inciso que denota o interrogatório do juiz. O juiz pode chamar as partes, qualquer dos sujeitos, a qualquer momento até a sentença, para inquiri-la. Olha, surgiu uma dúvida, venho aqui me esclarecer. Ponto. Se a parte não for ou aplicar evasivas, não responder, aquilo ali não será tido como uma pena de confesso, porque o juiz determinou essa produção de prova. Agora, se uma parte pleiteou o depoimento pessoal da outra, ou vice-versa, né, tanto faz, o autor pleiteou o depoimento pessoal do réu, ou o réu pleiteou o depoimento pessoal do autor, vejam só, se eles não forem à audiência, ou
Se forem e aplicar evasivas, não responder as perguntas, aí sim incidirá a pena de confesso, beleza? Cuidado com essa diferença. Claro, na aula sobre provas nós falaremos muito mais. Então tomem cuidado com a diferença do depoimento pessoal e do interrogatório. Depoimento está no 385 e esse interrogatório 139, inciso 8. No 9, o juiz pode determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios. O que é isso, pessoal? Princípio da primazia da decisão de mérito. Claro, está lá no artigo 4º do novo CPC e em vários outros dispositivos. Um deles é esse aqui. Então, o juiz, ao longo de todo o processo, ele vai procurar sanar algumas nulidades e superar vícios formais. É isso aí. Por quê? Vamos superar essas questiúnculas para que eu consiga resolver o mérito ao final. Eu preciso sentenciar o mérito e entregar o bem da vida àquela parte que tem razão. A função do processo civil é essa. Então, eu não vou ficar pegando informalidades que não tenham causado nenhum prejuízo, que possam ser convalidadas, que possam ser sanadas, não vou ficar pegando nisso daí para extinguir processo sem resolução do mérito, porque isso não proporcionará o fim último do processo civil, que é pacificar aquela relação social, beleza? Então, o juiz pode suprir ali, determinar o suprimento de vários vícios. Além do artigo 4º, né, nós já falamos de vários outros, 932, parágrafo único, 1007, parágrafo 2º e 4º, 317, 485, parágrafo 7º, 282, parágrafo 2º e 3º, enfim, vários. E 10, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o MP e a Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados para a tutela coletiva. É isso também que a própria lei da ACP fala. Se o juiz se deparar com questões repetitivas, manda ali para os legitimados ativos para que eles proponham a tutela coletiva. E, inclusive, o novo CPC tinha um outro dispositivo importante para a tutela coletiva, que é que era, né, o 333. A presidente Dilma vetou esse dispositivo. A doutrina criticou muito esse veto, mas estava lá a possibilidade de conversão de uma ação individual em tutela coletiva, em ação coletiva, né? Então era interessante, por exemplo, é muito comum alguns tipos de demanda pseudo-individuais, o sujeito está pleiteando ali em nome próprio, uma situação própria, mas por detrás daquela situação temos uma questão coletiva de importância para vários outros sujeitos. Então é uma situação pseudo-individual, deveria ser tutelada em demanda coletiva. E aí o juiz poderia fazer aquela conversão do 333. Como foi vetado, o juiz não tem muita saída. O juiz normalmente utiliza desse inciso 10 para intimar esses legitimados ativos para tutelar aquela situação e não prosseguir com aquela demanda individual. Show? Recentemente, até um colega meu teve uma situação, colega assim da Justiça Estadual, mas é um colega que eu conheço bastante, lá de Goiás, uma mulher entrou com uma ação individual de danos morais contra a Porta dos Fundos, né? Por aquele episódio lá de Natal, em que teria denegrido a imagem do Cristo, enfim, do cristianismo, e da religião compartilhada por milhares de brasileiros, né? Que é um dos países mais católicos do mundo. Então ela entrou ali com a demanda para obter essa indenização por danos morais. O que o juiz entendeu? Olha, isso daqui, de certa forma, por detrás dessa situação, temos uma tutela coletiva. Inclusive, já havia algumas ações coletivas tramitando, de associação dos evangélicos, de outros tipos de associação também, pleiteando dano moral de 1 bilhão e pleiteando ali reparações por dano moral coletivo. E aí, essa ação individual pode tramitar ou não? Ali é uma ação pseudo-coletiva ou não? O que o juiz deve fazer? Enfim, no caso, o juiz entendeu por esse artigo 10, falou, ó, é uma ação pseudo-individual, por detrás dessa situação temos aqui uma tutela coletiva, não só dela, mas de todo o grupo de cristãos brasileiros, ampla maioria, e que deve ser discutida no seio da tutela coletiva. Interessante.
e aí determinou a intimação desses legitimados ativos para se manifestarem a respeito. O que vocês acham? Concordam ou não? Como é que foi? Então, são casos aí que surgem no dia a dia que a gente tem que adequar ali ao que existe no nosso ordenamento. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma, né? Também o juiz, diante de demanda repetitiva, ele pode, inclusive, pleitear a instauração do inciso 1 pelo juiz ou relator por ofício. Juiz ou relator por ofício. Discutir esses casos concretos, né? Até difícil não entrar na minha opinião pessoal, mas eu, como juiz, eu não posso entrar muito nas minhas convicções pessoais por vedação do cargo, né? Vai que depois eu tenho ali uma demanda sobre um partido político, sobre um político específico, sobre essa situação específica e já me, vamos dizer assim, já me comprometi com um dos lados, né? Então não pode, é difícil aqui ficar isento. Mas vamos lá. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator por ofício. Então, isso daqui é a instauração do quê? Do IRDR. O juiz também pode, de ofício, tomar esse tipo de atitude. Perfeito? Beleza. Terminando aqui com uma questãozinha. Em relação aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, é correto afirmar isso, até a letra E. Então, quando houver lacuna ou obscuridade, caberá ao juiz remeter as partes ao juiz arbitral? Claro que não. Veremos daqui a pouco o non liquet do magistrado, né? O juiz não pode se excusar de decidir. Não é possível o juiz dirimir ou dilatar prazos processuais? Claro que é. Acabamos de ver 139, inciso 6. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento, inclusive para a prestação pecuniária. Corretíssimo. Letra C. Muito boa. 139, inciso 4. O julgamento por equidade tornou-se regra geral? Não. É excepcional. 140, parágrafo único. Só quando houver previsão em lei. E letra E. Mesmo quando a lei exigir iniciativa das partes, deve o juiz conhecer de quaisquer questões, ainda que não suscitadas por ela. Não. O juiz não pode conhecer de ofício de todas as decisões, de todas as questões no processo. Não pode de modo algum. Beleza? Então, letra C está correta. Terminando, pessoal, então falamos do 139, só que 139 não esgota ali as previsões sobre o magistrado. Vamos terminar essas previsões sobre o magistrado e aí, no próximo bloco, a gente entra nos demais sujeitos. Então, vamos terminar aqui interpretação do magistrado. Onde que está isso, professor? Olha, no artigo 140. O que o 140 diz? O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. É o famoso non liquet, ou non liquet, enfim. Essa pronúncia é discutida até, né? Então, o juiz não pode se excusar de decidir sob a alegação de que não há norma pertinente ao caso. O juiz vai ter que se virar para o quê? Recorrer, segundo a LINDB, a analogia, costumes, princípios gerais do direito. Mas já, inclusive, criticamos um pouco essa ideia de que, princípios eu só vou recorrer quando houver ausência de regra? Claro que não. Com o neoconstitucionalismo, nós já sabemos que norma é gênero dentro da qual são espécies, regras e princípios. Então, princípios seriam o quê? Fontes diretas que eu devo recorrer primariamente no ordenamento jurídico para solucionar um caso concreto. Eu não recorro mais aos princípios só quando houver ausência de regra. Não, não, não. Eu recorro sempre às regras e princípios para resolver uma questão fonte direta de resolução de conflitos. Até coloquei um quadrinho, né, exemplificando para onde o juiz deve ir nesses casos, quais são as fontes, né, do direito processual civil. Então, vejam até a diferença, né? O CPC passado diz o juiz recorrerá à analogia, costumes e princípios gerais do direito, repetindo o artigo 4º da LINDB. Mas o novo CPC não colocou esses três aqui da LINDB. O que significa? Olha, houve uma evolução. Os princípios, por exemplo, eles não são
utilizados apenas na ausência de lei. Então, vejam só, doutrina clássica, fonte formal imediata era a lei lato sensu, imediata, né, indireta, eu recorri à analogia, costumes e princípios gerais do direito. Agora, vejam só, analogia e costume permanece aqui, mas os princípios gerais do direito não. Os princípios eles são considerados fontes formais imediatas do processo civil e dos demais ramos como um todo. Além disso, qual outra mudança significativa além dos princípios? Jurisprudência. Antes era considerado inclusive uma fonte não formal, mas agora, vejam só, é uma fonte formal imediata. Ora, cada vez mais, não há dúvida nenhuma de que jurisprudência, e mais especificamente os precedentes, são fontes do direito. Inclusive, diversas decisões judiciais que vocês se deparam, elas com certeza trazem ali um entendimento similar pelo tribunal, pelo STJ e pelo STF. E com o novo Código de Processo Civil, isso é indiscutível. Lá no 927, inclusive, estão os precedentes obrigatórios que os juízes e tribunais deverão respeitar. Então, veja, a sistemática de precedentes do novo Código é muito relevante. Jurisprudência e precedente são fontes do direito, sim, absolutamente. Perfeito. Agora, além disso, o 140 fala mais uma coisa. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, a equidade também, vamos dizer assim, poderia ser considerada uma fonte do direito processual civil. Professor, e equidade seria o quê? Equidade seria a justiça no caso concreto. Já foi perguntado até em prova oral, né? Relacionando a equidade com a régua de Lesbos de Aristóteles. Essa régua era maleável à superfície das pedras, para medir as pedras. Isso seria equidade, é uma régua maleável às peculiaridades da causa. Então, o juiz olha para as peculiaridades da causa e adota a solução mais justa ao caso concreto. E isso é permitido só quando houver previsão em lei, onde CDC permite, CLT, Código Tributário Nacional no 108 permite, juizado especial, artigo 25 da Lei 9.099, jurisdição voluntária, 723 do novo Código. Código Civil também tem várias hipóteses de permissão de equidade. Redução da cláusula penal equitativamente, 416. Fixação de indenização do menor, do incapaz, 928. Fixação de responsabilidade, né, quanto ao valor, no 944, parágrafo único. Então, há várias hipóteses de aplicação da equidade. Fiquem atentos. Agora, fora desses casos previstos em lei, não cabe. Só mais um que eu lembrei, arbitragem. A arbitragem também. Na arbitragem, as partes podem escolher que o seu caso concreto será resolvido pela equidade. Muito relevante isso daí. Show? Beleza? Seguindo, então, terminando, princípio da congruência ou adstrição está no artigo seguinte. O juiz decide o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. Isso está também no 492 do mesmo CPC, beleza? Se o juiz prolata a decisão além do pleiteado ou prolata uma decisão de pedido não formulado, então assim, né, todo mundo aí já ouviu falar, né, de sentença extra, ultra e citra petita. Na decisão extra petita, o juiz inventa, né, um pleito. O sujeito pediu A, B, C, o juiz defere D, o juiz inventa. Então, proferiu decisão extra petita. Ultra petita, o juiz analisa o pedido, mas aumenta. Então, eu pedi dano moral de 100 mil reais, o juiz me concedeu 200 mil reais. Ou seja, ele ultrapassou o pedido. E citra petita, eu pedi A, B, C, o juiz analisa A e B. Nem analisa o C, esqueceu de analisar o C. Ou seja, decidiu aquém do pleiteado. Todas essas decisões violam o princípio da congruência ou adstrição. Então, o juiz ele sempre vai ficar vinculado ao quê? Ao que foi pedido e, claro, à causa de pedir. Então, o juiz fica vinculado ao objeto litigioso da demanda, formado pelo pedido e causa de pedido. Fechado? Agora, professor, existem hipóteses em que o juiz analisa alguma coisa, mesmo que não foi pedido? Sim. Existem hipóteses, inclusive, de pedidos
implícitos, ou seja, a parte nem formulou o pedido, mas o juiz ainda assim vai ter que se debruçar sobre aquilo. Querem exemplos? Então, exceções à congruência, pedidos implícitos, juros legais, correção monetária, fixação de honorários, tudo pedido implícito, a parte nem precisa arrolar isso na petição inicial. Aplicação da fungibilidade, o sujeito pede ali uma manutenção de posse, o juiz vai e defere uma reintegração de posse. Olha, mudou o meu pedido, mas mesmo assim aceito a fungibilidade nas ações possessórias. Conhecimento de matéria de ordem pública, nenhuma parte suscitou, mas o juiz vem lá e diz: partes, estou vendo aqui uma coisa julgada, se manifestem, por favor, antes de eu decidir, artigo 10 do novo CPC. Eu que suscitei a situação que nem foi pedida, nem fazia parte do objeto litigioso. O juiz pode determinar, já falamos, providências outras que nem foram requeridas, né? Poder geral de cautela, segundo alguns, poder geral de efetivação das decisões judiciais, inconstitucionalidade por arrastamento. Olha, o STF lá diz que é inconstitucional o artigo 2º de uma lei X. Só que por arrastamento, aquilo ali também gera inconstitucionalidade de um decreto que regulamenta aquela lei, aquele dispositivo. Então ele também pronuncia a inconstitucionalidade desse decreto por arrastamento. Não foi pedido, mas foi uma consequência lógica. Perfeito, pessoal? Então é muito interessante saber isso. Por quê? Porque cai em prova. Olha só, 3 provas cobraram exatamente isso. Dado o princípio da inércia, é vedado ao juiz condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários. Claro que não, porque é um pedido implícito. Questão discursiva, ó, bacana, olha, constitui o princípio da correlação ou adstrição, estabeleça seu nexo com o princípio do contraditório. Claro, qual que é o fundamento do princípio da adstrição ou da correlação ou da congruência? Ora, o juiz só vai se manifestar sobre aquilo, sobre o objeto litigioso, a respeito do qual as partes exerceram o contraditório. Então, as partes elas vão se debruçar, vão argumentar sobre o objeto litigioso da demanda. Obviamente, o que foi pedido e o que está ali subjacente na causa de pedir. As partes se manifestam só sobre aquilo. Como elas se manifestam só sobre aquilo, exercendo a garantia fundamental do contraditório, o juiz fica adstrito somente àquilo. Perfeito? Enfim, claro que tinha que argumentar muito mais, mas basicamente é essa a relação. E a adstrição do juiz, a pretensão da petição inicial, encontra exceções no processo civil. Pode o pedido que não foi objeto de expressa decisão ser veiculado em futura ação autônoma? Sim. Nas decisões, por exemplo, citra petita, em que o juiz não analisa um dos pedidos formulados pelas partes, olha, não há coisa julgada sobre o que não foi decidido. Se o juiz não apreciou o pedido C, depois, futuramente, eu posso entrar com uma ação autônoma pleiteando justamente o item C, que não foi decidido. A mesma ideia para honorários advocatícios. Se o juiz se esquece de se pronunciar sobre os honorários, antigamente o STJ dizia que, súmula 453, que o advogado não poderia propor uma ação autônoma depois. Agora o novo CPC mudou isso. 85, parágrafo 18. O advogado, diante da não decisão sobre honorários, ele pode entrar com uma ação autônoma. Qual que é o argumento? Esse mesmo. Não há coisa julgada sobre o que não foi decidido. Não decidiu sobre honorários? Eu vou entrar depois, pleiteando a sua fixação contra a parte vencida. Show? Beleza. Terminando agora mesmo, simulação e fraude, né? Se o juiz se convencer de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou fim vedado, o juiz profere a decisão que impeça esse objetivo das partes, podendo, inclusive, penalizá-las por litigância de má-fé. Enfim, esse dispositivo é basicamente a necessidade do juiz impedir atos violadores da boa-fé objetiva, né? Então, lá no direito tributário, vocês veem, né, hipóteses clássicas de simulação, por exemplo, compra e venda de um imóvel. Para pagar menos tributos entre comprador e vendedor, eles constituem uma sociedade.
um sujeito integraliza o imóvel no patrimônio da sociedade, capital social, o outro integraliza o dinheiro e depois eles dissolvem a sociedade. A parte contrária fica com o dinheiro e essa parte aqui fica com o imóvel. Isso para reduzir a carga tributária. Isso é uma hipótese de simulação, obtenção de um fim vedado, fim vedado não, mas meios escusos, né, para praticar aquela compra e venda do imóvel. E aí há todo tipo de sanção nos mais diversos ramos. No processo civil, também as partes podem se utilizar de um processo judicial para simular algo, para fraudar a lei. Perfeito? Então, por exemplo, em uma separação judicial, pode-se utilizar de uma ação judicial para pagar, por exemplo, aquele credor que está cobrando algo, dilapidar o meu patrimônio, mas aquele sujeito é meu amigo, para minha esposa não ficar com nada no eventual divórcio. E aí aquele meu amigo depois me entrega aquele patrimônio. Enfim, há vários tipos de simulação e fraude, né, pessoal? A cabeça do ser humano não tem limites. Então, se houver a simulação e fraude, o juiz limita ali na própria demanda. Se o juiz não detectou isso, passou batido, pode ser, inclusive, objeto de ação rescisória, podendo ser proposta, inclusive, pelo Ministério Público. O Ministério Público, que é o fiscal da ordem jurídica, ele também pode, vamos dizer assim, litigar contra isso. Então, o MP pode propor ação rescisória quando a decisão é efeito de simulação ou colusão das partes, a fim de fraudar a lei. Ok? Então, cuidado. E, por último, antes de iniciarmos esse intervalo, o juiz responde civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, e 2, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Agora, nesse inciso 2, olhem, nesse inciso 2, as sanções virão só depois que a parte requerer ao juiz alguma providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Então, fiquem atentos a essas duas hipóteses. Lembrando que houve basicamente duas novidades aqui com o novo código. Colocação lá em cima do civil e regressivamente. A questão de responsabilidade civil não tem tanta importância. Por quê? Olha, aqui é apenas para lembrar que o juiz pode ser responsabilizado por essas atitudes, não só na seara civil, né? Mas também em outras searas, penal e administrativa, até pelo princípio da independência das instâncias, previsto lá no Código Civil e também na Lei 8.112, que é para servidor público, enfim, no Código de Processo Penal também, temos vários dispositivos sobre independência de instância. Salvo engano, é 935 do Código Civil, 68 do CPP e 125 e 126 da Lei 8.112. Isso mesmo. Então, o princípio da independência. E 2, regressivamente, que é importante, olha, a parte lesada, ela não vai entrar diretamente contra o juiz. O juiz aqui é resguardado. Ela entra direto contra o Estado e o Estado depois aciona regressivamente o magistrado. Dessa forma que tem que ser feito. Isso daqui era importante na concepção antiga ali, na divergência jurisprudencial. Por quê? O STJ entendia que a parte sempre tinha que entrar contra o Estado e depois contra o servidor público. Mas o STJ já permitia que a parte entrasse contra o servidor público diretamente. Então aqui era um resguardo para o magistrado. Mas agora isso também se tornou inócuo. Por quê? Porque o STF, em agosto de 2019, entendeu em sede de repercussão geral que sempre responsabilidade civil do Estado, eu sempre entro contra o Estado e depois o Estado aciona o servidor público. Então, se é para todo servidor público, claro, incluiria o juiz. Então, esse regressivamente até se tornou inócuo com essa decisão do STF. Mas sempre é bom deixar aqui guardado, porque o STF pode mudar de posição, isso a gente vê diuturnamente, né? Então, o STF lá aplicou a dupla garantia, que é basicamente o quê? Olha, há uma garantia da vítima que eu, acionando o Estado, eu tenho certeza que o Estado é solvente e que um dia vai me pagar. Pode ser no dia ou nunca, né, se for precatório. Se for RPV, até recebo rápido. Agora, garantia em face da vítima. Agora,
há uma outra garantia para o servidor público também, porque o servidor público está lá todo dia atuando e a sua atuação pode dizer respeito a restrições impostas a particular. Então, eu não posso ter aquele medo todo dia de tomar processos por conta da minha atuação funcional. Então, eu tenho que ser resguardado também. Então, é garantia em face do servidor público, o Estado é acionado, e aí depois, se eu for realmente culpado, né, eu respondo. O Estado responde objetivamente, independentemente de culpa, e depois aciona o servidor público, e esse servidor público responde subjetivamente, devendo ser comprovada a culpa. Perfeito? São esses os apontamentos que eu iria fazer aos senhores. Cuidado, então, com a decisão do STF. Eu coloco essa discussão aqui, né, no slide. O STF pontuou aqui em 14/8/2019, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou pessoa jurídica prestadora, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato. Ilegítimo. Cuidado. Parte ilegítima. Não pode acionar de forma nenhuma. Perfeito, pessoal? Tudo bem. Com isso, vamos encerrar aqui esse bloco e voltamos daqui a pouco com a segunda parte sobre demais sujeitos do processo. Grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus, até daqui a pouco. Tchau.